Você tá vendo a lua nesse momento? Eu estava caminhando agora na rua, fazer uma caminhada matinal que eu sempre faço, eu caminho fazendo algumas orações, e eu estava orando, conversando com Deus, e nesse momento eu olhei para o sol e agradeci. Aí eu olhei para o sol e agradeci, porque eu estava sentindo o calor do sol. Tá um dia ensolarado hoje. E aí eu pensei na lua, e eu fui procurar a lua, e eu não encontrei a lua. E aí eu pensei assim: "Ué, eu não estou vendo a lua, mas a lua, ela está em algum lugar, em torno da Terra, girando ao redor da Terra. E como é que eu sei disso? Porque se a lua não tivesse ali, a Terra estaria sofrendo alguma catástrofe. Os mares iam invadir a Terra, o clima totalmente ia mudar, a Terra ia sofrer uma alteração na sua rotação. Com certeza, se a lua fosse retirada de onde ela está agora, eu ia sofrer as consequências da ausência da lua. Se ela fosse inclusive tem um filme chamado A Máquina do Tempo, um filme bem antigo, e ele viaja para um período onde o homem foi explorar a Lua, e ele estava implodindo a Lua para descobrir, alguns minerais. E acabou que a Lua se partiu, e isso gerou a extinção praticamente da humanidade. E eu pensei assim: "Tem mais alguma coisa que tá lá, mas eu não vejo, mas que eu sinto?" Aí eu pensei no oxigênio, no ar, né. Eu pensei que: "Nossa, eu estou respirando, e o fato de eu estar respirando quer dizer que existe o ar. Então o ar está ali, eu estou aqui nesse momento, conversando com vocês, e eu estou sentindo o ar no meu pulmão. Quer dizer que tem ar aqui, só que eu não consigo ver. O meu coração, nesse momento, ele está batendo. Eu até tenho bastante dificuldade em conseguir sentir o meu coração, sentir ali onde ele está batendo. Mas eu sei que ele está batendo, e como que eu sei que ele está batendo? Simples, eu tô aqui conversando com vocês, senão eu estaria morto. Mas não, eu tô aqui conversando com vocês. E outras coisas acontecem sem a gente ver, mas que a gente sente as consequências. E eu pensei em Deus, e eu pensei na natureza. Cada átomo que existe, a vida na Terra, esse fluxo que a Lua gira em torno da Terra, e ela movimenta os líquidos através da sua ação gravitacional, esse fluxo das marés em que a maré sobe e desce, e nesse fluxo de movimentação a vida acontece. Nas nuvens, na chuva, nos rios, no ciclo da vida, no homem, nos animais. A Lua também altera lá dentro do núcleo da Terra aquela camada de magma. Então tudo isso acontece de uma maneira tão perfeita, tão inteligente, o nosso corpo humano, olha só que magnífico que ele é, porque um efeito inteligente significa que há uma causa inteligente. E eu comecei a olhar para a minha vida, como que eu posso perceber Deus na minha vida? E eu pensei: "Vou olhar para ela", e eu comecei a olhar desde o momento que eu nasci. Cada pedacinho dessa vida que eu tive, eu comecei a ver que eu muitas vezes sofri, senti dor, me senti abandonado, até quando eu ainda não tinha nem noção sobre inteligência, sobre comunicação, um bebê ainda. Mas sempre, em cada momento que eu era abandonado, aparecia uma mão amiga cuidando de mim. Em cada momento que eu fiquei sem lar, em seguida apareceu um lar para eu morar. Em cada momento que eu perdi o emprego, em seguida apareceu. Só que não foi só assim: "Ah, apareceu", eu fui buscar. Houve uma busca, eu fui ao encontro disso.
O conhecimento, ele não é ele muitas vezes ele bate a nossa porta, mas se a gente não abrir a porta da nossa mente para entender esse conhecimento, para absorver esse conhecimento, ele vai passar. E o conhecimento ele tá ali querendo encontrar a gente. Só que a gente muitas vezes não quer encontrar ele. Muitas vezes a gente foge. Ó, um trator passando, ou um caminhão. Muitas vezes a gente foge do conhecimento, porque a gente fecha a nossa mente para o aprendizado, fecha a nossa mente para o entendimento das coisas, e a gente não quer absorver. Se eu te pergunto: "Onde está a lua?", você pode me dizer: "Eu não sei onde ela está". Ela pode estar até no céu ali, nesse momento. Você pode até estar vendo ela, mas você pode não estar vendo. Mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo que ela está girando em torno da Terra nesse momento, senão estariam acontecendo várias catástrofes aqui na Terra. Então por isso você sabe que ela está ali. E por isso eu digo para ti, se tu pensar que a tua vida, se tu olhar para ela, pega um papel ou mentalmente percorre a tua vida, cada pedacinho dela, eu tenho certeza que você sofreu bastante. Talvez você tenha tido uma vida de glórias, de coisas boas, de coisas maravilhosas, não teve sofrimentos. Mas olha direitinho para a tua vida, assim como eu estava olhando para a minha, né. É uma reflexão bem importante, gente. A gente olhar e compreender o como que a gente é amado. Eu estava conversando com a minha mulher e a gente estava falando sobre o amor, né. Se o amor parasse de existir, algumas coisas quando se deixassem de existir imediatamente, a gente ia demorar um pouco para perceber. Digamos, quando o amor para de existir dentro de um casal, por exemplo. O amor para de existir. Aos poucos um vai se afastando do outro, às vezes um vício começa a nascer, cigarro, álcool, pornografia, e o afastamento vai começando. Relação extraconjugal, um pai que deixa de amar seu filho, já não se importa mais com ele. Um filho que deixa de amar seus pais, também vai se afastando. Então, o amor, assim como o entendimento das coisas de Deus, ele precisa ser buscado. Se você ficar sentado nessa cadeira, nesse sofá, na vida, bebendo, fumando, se prostituindo, homem e mulher, e você não ir ao encontro do entendimento das coisas divinas, entendimento de tudo, essas coisas vão passar desapercebidas. Porque o que a gente não foca, desaparece. Você não estava pensando na lua, talvez só quando eu falei que você começou a pensar na lua, mas você não estava pensando na lua, nem eu estava pensando na lua. Nesse momento, por exemplo, você sabia que você tem uma orelha? Você sabia que você tem um nariz? E você só se deu conta de que isso está com você quando eu falei para você, quando você focou. Tudo aquilo que você não foca, que você não cuida, que você não dá atenção, desaparece da tua vista e desaparece do teu coração, da tua mente. Então esteja presente nesse momento. Esteja aí. Não fique ausente do entendimento de tudo que está te rodeando, de tudo aquilo que é bom, porque a gente foge. Eu fujo, eu fujo o tempo todo.
Quantas vezes eu fugi na minha vida buscando vícios, álcool, entorpecimento do sentido através do prazer. Quantas vezes eu fugi? Séries, televisão, celular, ficar ali rolando e rolando e rolando. Quantas vezes eu fiz isso? Muitas e muitas vezes. E qual o resultado disso? A tua vida vai ficando vazia. A minha vida foi ficando vazia. Então eu vou te dizer: busca aquilo que te faz bem e tenha e observe bem aquilo que eu vi uma frase outro dia muito legal, que ela falava assim, ó: "Muitas vezes a gente vive atrás de um prazer instantâneo para um vazio constante". Você vai lá, vê um vídeo de pornografia, se masturba e teve ali um momento curto de prazer, e depois vem o vazio, a solidão, as consequências físicas. Muitas vezes você já não tem mais condição de ter relação com a sua parceira, com seu parceiro. Tudo isso porque você buscou um prazer curto para um vazio constante. Vão, vem comigo. Eu tô aqui conversando com vocês, porque quando eu falo, eu repito para mim mesmo isso aí. E quem ensina aprende. E eu adoro, eu amo ensinar. E eu vou ficar muito feliz se você fizer algum comentário aqui falando sobre a sua experiência. E eu te pergunto agora, onde está a lua? Você não está vendo ela? Como que você sabe que a lua está lá? É legal essa pergunta? Tá bom por hoje. Beijo do Maru.